Olá, estudantes da Faculdade Vida Nova. Estamos em mais um encontro no nosso processo, de construção da nossa educação teológica, e hoje estaremos abordando uma disciplina fundamental na sua vida acadêmica. É importante você compreender que essa disciplina, principalmente para você que vai ser um pastor, um evangelista, um presbítero, um missionário, enfim, que vai atuar diretamente no campo do evangelismo, no campo da administração, no campo da liderança, provavelmente essa disciplina será a que você mais vai utilizar na sua vida. Estamos falando da homilética bíblica. O termo homilética, o termo homilia, que é o ramo da teologia sistemática, que especifica, compreender a exposição, a dinâmica da exposição do Evangelho. A homilia, ela vem de um termo grego, e a ideia geral é o ensino entre família. Quando se fala em homilia, estamos falando na igreja primitiva, estamos falando lá no início dos primórdios do cristianismo, na igreja do primeiro século, em que as igrejas elas se reuniam nas casas, os primeiros cristãos se reuniam nas casas, e ali havia a didaquê, ali havia a didática do ensino, e a forma como essa didaquê era exposta era através da homilia, ou seja, num ambiente de profunda comunhão, num ambiente de profunda familiaridade, ali era exposto as boas novas do Evangelho de Jesus. Então, a homilia emprega essas técnicas, ela se utiliza dessas técnicas, desses princípios, para que você possa expor da maneira mais clara, mais objetiva e principalmente com maior capacidade de unção que o Espírito Santo quer conceder à sua vida. Então vamos seguir nessa viagem, vamos seguir na construção desse conhecimento e preste bastante atenção, porque regras que parecem ser simples para você, que você muitas vezes não vai dar muita importância, você perceberá que ela é de fundamental importância para a sua vida. Então nós temos que compreender que todo homileta, ou todo pregador, ou todo orador, toda aquela pessoa que se propõe a expor o Evangelho, ela tem que ter duas características específicas. A primeira, ela tem que ser um pesquisador, ela tem que ter um bom contexto, um bom conteúdo literário da Bíblia. Você querer ser um expositor do Evangelho, você desejar expor a Bíblia sem conhecer a Bíblia, isso é um perigo muito grande e é muito provável, por mais boa vontade que você tenha, por mais que você ore, é muito importante você compreender que você terá sérias dificuldades e em um momento ou em outro momento você vai estar pregando uma heresia. E a Bíblia deixa claro que um guia cego pode levar um grupo de cegos para o buraco. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, a homilia, aquele que vai ser um orador da palavra de Deus, ele tem que ter essa compreensão. E eu queria desmistificar uma mentira no meio protestante. As pessoas fazem uma má interpretação de um texto de Paulo e ali para justificar a falta de necessidade de conhecimento dos princípios bíblicos. Quando se diz o seguinte: eu não vou estudar teologia, eu não vou ser um pesquisador porque a letra mata. Olha, isso tem uma meia-verdade. A letra realmente mata. Mata a ignorância. Quando você lê, a sua ignorância morre. A letra mata a preguiça. Porque quando você começa a ler, você tem que acordar, você tem que se dispor. Então a letra mata uma série de coisas, mas tem uma coisa que a letra não mata. E eu vou dizer para você, tem duas coisas que a letra não mata. A letra não mata pecado. Então quando o apóstolo Paulo fala que a letra mata, Paulo está usando um termo jurídico. Paulo ele está falando o seguinte: a lei aponta para o pecado, ou seja, uma situação para ser pecado tem que estar escrito na lei, mas o Espírito é que vivifica. A isso no direito chamamos de tipificação. Algo para ser contrário a uma lei, essa lei tem que estar tipificada. Vou usar um exemplo para você. Matar rato em nosso país é crime? Não, não é crime. Por que matar rato não é crime? Porque não tem uma lei que tipifique que matar rato é crime. Agora, colher caranguejo na época do defeso é crime? É. Por que é crime? Porque está tipificado na lei que você apanhar caranguejo, comercializar caranguejo, nessa época que nós conhecemos como defeso, é crime ambiental. Então, quando o apóstolo Paulo fala que a letra mata, ele está dizendo o seguinte: olha, a letra, os trâmites do pecado, ou seja, a tipificação da lei, ela aponta para a morte. Porque quando você lê o Velho Testamento, aponta para a morte. Então, nós temos que começar
a desmistificar essa ideia. A outra coisa que nós temos que desmistificar é a questão da indumentária. Evidentemente que um orador, um homileta, ao expor a palavra de Deus, ele tem que estar bem trajado de forma sóbria. Mas como diz uma música antiga, o paletó, ele não prega não. O terno, ele não prega. Se por dentro desse belo terno, se por dentro de uma roupa de manga comprida, não estiver alguém que pesquisou, não estiver alguém que está comprometido com o Evangelho, não estiver uma pessoa ali que buscou unção do Espírito Santo de Deus para expor a palavra de Deus, você pode ter certeza que o terno não vai pregar para você, a gravata não vai pregar para você. Então, vencidas essas barreiras iniciais, muito comum no meio cristão, você precisa compreender que a homilia, a oratória, vai ser a ferramenta básica do seu ministério. Portanto, todo líder, todo pastor, todo evangelista, todo presbítero, todo aquele que exerce uma função influenciadora no meio cristão, ele tem que ser um bom orador. Ele tem que expor a palavra de Deus. E o princípio da homilia, o princípio da oratória, eu quero deixar claro para você num pensamento filosófico. O verdadeiro sábio não é aquele que sabe tudo, mas o verdadeiro sábio é aquele que consegue se fazer entender a todos. E a grande dificuldade da homilia hoje está justamente nisso. As pessoas estão pregando um monte de coisa e não há um corpo que defina o entendimento disso. Às vezes uma pessoa sobe no púlpito, ela começa a falar, ela fala tudo menos o texto bíblico que ela leu. Ela entra em abordagens que não estão no texto. Então a primeira coisa que o homileta, que o orador, ele tem que ter na mente dele, é que a exposição do Evangelho é a grande ferramenta do ministério dele. Se você não valorizar uma pesquisa, se você não valorizar os recursos que nós temos para poder fazer uma boa homilia, você terá sérias dificuldades no seu ministério. E antes que você pense aí, mas o Espírito Santo de Deus é quem prega, o Espírito Santo de Deus é quem fala. Verdade, é o Espírito Santo de Deus quem faz isso tudo. Mas é o Espírito Santo de Deus que requer, para fazer isso tudo, nos fazer lembrar daquilo que nós pesquisamos. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Ele podia perfeitamente remover aquela pedra só com a palavra dele, mas ele determinou que as pessoas removessem a pedra. De igual forma, é a homilia. Deus, ele usa até uma porta para falar, mas normalmente ele usa, são vidas humanas. Deus, ele não precisa da nossa inteligência, Deus, ele não precisa da nossa capacidade, mas ele conta com a nossa inteligência e ele conta com a nossa capacidade para expor o Evangelho dele. E para finalizar, Deus, ele capacita aquele a quem ele chama. E se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus nunca chamou desocupados para a sua obra. Todos os homens a qual Deus levantou estavam trabalhando, sejam através da sua administração nos seus reinados, sejam aqueles que viviam como fazendeiros, como agropecuários, sejam aqueles que eram tecelões, sejam aqueles, enfim, que eram publicanos, que exerciam funções recorrentes à sua época social. E por que alguém tenta o vestibular de medicina e não consegue? Tenta o vestibular de engenharia e não consegue? Tenta o vestibular de pedagogia, não consegue se formar em nada, aí depois ele chega e fala assim, eu vou ser pastor, eu vou ser teólogo. Teologia não é lugar para gente frustrada, não. Teologia é lugar para pessoas que verdadeiramente têm um compromisso com o Evangelho de Deus. Umas pessoas que entendam que fazer a vontade de Deus é muito difícil. E principalmente, pesquisar e falar segundo o poder de Deus é mais difícil ainda. O apóstolo Paulo, ele deixa claro quando ele fala assim, olha, a minha mensagem, ela não constitui em palavras humanas, ainda que usemos os recursos da palavra, mas ela é uma mensagem poderosa, oriunda do Espírito Santo de Deus. Então, prezado estudante, tenha certeza disso. E, por favor, não caia nos erros do maior homileta dos dias atuais. Você sabe quem é que pratica a maior homilia nos dias atuais? O Google. Não seja esse pastor de Google, copiando mensagens alheias, copiando ideias alheias, muitas vezes heréticas, muitas vezes postadas em blogs de rara confiança, mas confie no Espírito Santo de Deus. Confie na capacidade que Deus há de colocar em sua vida para expor os textos escriturísticos. Então,
Então está aí para você um belo preâmbulo para você compreender a importância da homilética. E a homilia, eu quero destacar ela em duas divisões básicas, quando você for expor o Evangelho. A primeira delas, ou você vai conseguir fazer com que Deus desça até a igreja através do Espírito Santo, né? Ou seja, ele se manifeste na igreja, ou você vai conduzir a igreja através do mesmo Espírito Santo à presença de Deus. Em vias de regra, serão esses dois caminhos que a sua homilia deve seguir. Que Deus, através da sua misericórdia, se manifeste no meio da igreja, ou que a igreja consiga alcançar Deus através dos textos escriturísticos. Uma boa mensagem, um bom sermão é muito importante para você expor o Evangelho. E alguns cuidados pessoais que você deve tomar. Não há que se falar num pregador que não lê, que não dedique o seu tempo. Um bom sermão hoje você dura em média 6 a 8 horas para preparar um bom sermão. Porque um bom sermão envolve pesquisa, um bom sermão envolve oração, um bom sermão envolve você bombardear o texto bíblico de leituras e indagações. E algumas indagações que você deve fazer ao construir a sua homilia. A primeira delas, quem está falando? A segunda indagação, para quem está falando? A terceira indagação, o que ele está falando? E a principal das indagações, como eu posso aplicar esse momento da palavra de Deus à realidade de hoje? E a principal de todas, Senhor, o que tu queres que eu fale? Então o homileta ele tem que ter esses princípios na sua vida. Ele tem que ter essa observância na sua vida. A construção dos métodos, a construção da sua homilia, ela vai se tornar secundária. Então é importante você compreender que ao expor a sua homilia, você tem que gastar um tempo de pesquisa. Senão você vai ser aquele orador que fala tudo menos do texto. Senão você vai ser aquele orador que sai disparando vários argumentos. Nós chamamos isso de sermão coxa de retalho. Pega um pedacinho aqui, pega um pedacinho ali e começa a falar coisas fora de contexto. Um texto aplicado fora de contexto tem nome na teologia isso, heresia. E os púlpitos hoje estão recheados de heréticos com boas e com más intenções. E não se esqueça, existe um dito popular, não está na Bíblia isso não, tá? De boa intenção o inferno está cheio. Então tome cuidado, não basta apenas ter boa intenção, não basta apenas ser uma pessoa bem intencionada, mas tem que ser uma pessoa, o homileta, o orador, ele tem que ser uma pessoa envolvida com o Espírito Santo de Deus, envolvida com o Senhor Jesus. Então você tem que entender que nesse processo de exposição do Evangelho, você tem que entender que existem duas pessoas, o transmissor e o receptor, aquele que fala e aquele que ouve. E aí alguns princípios é importante. E algo que a gente vê, um pecado muito grave em termos de homilia que a gente vê cometendo é, o Espírito Santo de Deus está agindo, eu posso ficar aqui falando 2, 3 horas. Meu irmão, se for através do Espírito Santo, você não pode falar 2, 3 horas não, você pode falar 24 horas no ar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, provavelmente isso é uma bela desculpa esfarrapada para a sua irresponsabilidade e falta de conhecimento na transmissão da oratória. Existe no meio psicológico a seguinte informação: de 0 a 30 minutos, uma pessoa ouve bem o seu sermão. De 30 a 40 minutos, ela começa a decair na atenção, ela começa a sentir-se cheia daquele sermão. E a partir dos 40, 45 minutos, ela já não está ouvindo mais nada e já está cansada de ouvir você falar. Isso são pesquisas, pessoas que dedicaram a sua vida nesse estudo e nesse conhecimento. Aí eu te pergunto, para que ultrapassar o tempo? E antes que você responda, mas se o Espírito Santo de Deus agir, meu irmão, se o Espírito Santo de Deus agir, você pode pregar igual um morcego, de cabeça para baixo, que Deus vai operar o milagre. Mas o que nós vemos aí é irresponsabilidade na homilia. Então você tem que ter responsabilidade. Responsabilidade que quem está te ouvindo, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe que tem que levar seu filho para casa. Você tem que entender que essa pessoa, às vezes, o caminho da volta dela é um caminho perigoso. Você tem que entender que a mente humana, nos dias atuais, dessa pós-modernidade, ela não está acostumada mais a ficar ouvindo longos sermões. Se na época de Paulo, lembra de Eutico? Caiu lá e quebrou o pescoço porque ele não aguentou a homilia de Paulo. E diga-se de passagem, né? Paulo é o suprassumo da homilia, né? Você imagina eu e você pregando. Então é importante você ter essa compreensão.
A compreensão de que quando você está falando, você está transmitindo. O que você está transmitindo? Você está transmitindo opiniões, você está transmitindo valores e principalmente você está tornando público situações e fatos. E algumas coisas que a gente observa muito na homilia são mentiras pregadas como se fossem verdades. Testemunhos que na realidade são verdadeiros testemunhos. Fora de contexto, fora da participação da homilia bíblica. Então você tem que tomar cuidado que você, ao transmitir o Evangelho, você, ao invés de estar conseguindo transmitir o Evangelho, você está sendo uma barreira para o Evangelho. A pessoa que está ali ouvindo o seu sermão, ela precisa ouvir de forma mais clara possível o que você quer falar, ou melhor, o que o Espírito Santo de Deus está usando você para falar. E na maioria das vezes a pessoa que está sentada no banco da igreja, ela não tem o mesmo conhecimento seu, porque se ela tiver o mesmo conhecimento seu, eu vou te dizer uma coisa, você está em apuros. Porque dependendo do que você falar, ela não vai querer te ouvir mais. Dependendo da heresia que você pronunciar, a sua mensagem acaba por ali mesmo. Então é importante você ter esses princípios, você que transmite, você tem uma responsabilidade muito grande. Cuidado ao citar nome de pessoas, sejam elas públicas ou não, nos seus sermões. Tome muito cuidado. Você às vezes pega uma notícia num blog, pega uma notícia de jornal e coloca ela no púlpito da igreja. Eu te pergunto, quem te autorizou a fazer isso? Eu te pergunto, com ordem de quem? E antes que de forma irresponsável você pensa que foi o Espírito Santo, eu vou te dizer, cuidado. Uma outra coisa que o transmissor, ou seja, que o orador tem que ter na mente dele, é que púlpito não é lugar de desabafo. As pessoas não estão ali para ouvir o seu desabafo, as suas crises emocionais, as suas crises conjugais. Mas Arnaldo, então como que eu vou fazer? Porque as crises elas vêm, verdade, parabéns. Mas Jesus Cristo, em meio a uma grave crise, Jesus Cristo, em meio a uma intensa dor, ele conseguiu ser um grande homileta. Um dos ladrões olha para ele e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em meio à dor, em meio à crise, Jesus Cristo fez uma promessa para ele. Meu irmão, você pode estar com dor de cabeça, você pode estar com crise conjugal, você pode estar enfermo, não importa a sua situação. Pregue em tempo e fora de tempo. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Se Deus te ungiu, Ele vai te abençoar. Pregar quando tudo vai bem, meu irmão, você nunca vai ter esse momento na sua vida. Sempre você vai ter uma dificuldade, sabe por quê? Porque somos pecadores arrependidos. Então você, ao transmitir o Evangelho, não usa o púlpito para mandar recado para ninguém. Não usa o púlpito para você falar das suas crises pessoais. Você tem que entender que ali você é o megafone do Espírito Santo de Deus. Você tem que entender que naquele momento ali o maior interesse de Deus é que todos sejam salvos. Então não permita que as barreiras naturais que já possa existir entre o transmissor e o receptor, que elas não aumentem. Então é importante você, ao expor o Evangelho, ao ser o transmissor do Evangelho, você tenha um método adequado. Para isso, todo homileta, ele tem que ser um bom intérprete bíblico. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade carente de intérpretes bíblicos. Por quê? Porque os teólogos não querem estudar. Os teólogos querem título, os teólogos querem diploma, mas os teólogos não querem estudar. Meu irmão, se você não quer estudar, equivale a um médico que vai querer operar sem nunca ter entrado numa sala de cirurgia. Um teólogo que quer pregar, que anseia pregar, ou que já esteja pregando sem ter estudado, sem antes de tudo ser um intérprete da Bíblia, olha, ele está em sérios apuros. Então você, ao transmitir o Evangelho, você tem que observar. Um outro alerta que eu quero passar para o teólogo. É muito comum o teólogo ele se frustrar em uma série de carreiras. Ele tenta ser jogador de futebol, ele tenta ser jogador de vôlei, ele tenta ser jogador de botão, jogador de dama, ele tentou ser uma série de coisas na vida. Aí ele não conseguiu, ele quer ser pastor. Meu irmão, não faça isso não. Não faça isso. Se você não conseguiu nada dessas coisas, é provável que o Deus tenha algo diferente para a sua vida. Mas saiba, ministério não é para massagear o seu ego, não. Ministério normalmente é muito mais dado que receber. Então tome cuidado para que você não caia nesse erro.
Então, meu irmão, o teólogo, o orador, ele tem que ser um profundo intérprete bíblico, porque só pode anunciar aquilo que você conhece. E aí, uma outra situação que eu preciso passar para você, é que o transmissor, ele tem que ter um bom domínio do idioma português. Nós temos que entender que determinadas palavras, de acordo com quem está ouvindo, porque quem está ouvindo você, pode ser uma pessoa de cultura simples, de cultura popular, mas pode ser também um erudito. Pode ser que esteja ali uma pessoa que tenha um profundo conhecimento, seja ele acadêmico ou seja ele um profundo conhecimento da vida. E uma das coisas hoje que tem machucado muito os nossos púlpitos é o erro do nosso idioma pátrio. Se você não consegue identificar as regras do nosso idioma, como que você vai interpretar um texto que tem no mínimo 3 a 4 idiomas que precisam ser conhecidos? Então, situações como nós vai, situações como a concordância, ela é falada, ou termos que têm a sua significância, palavras pejorativas, deve tomar muito cuidado. Então você observa a grande responsabilidade para você, o cuidado pessoal, o asseio pessoal é muito importante. Um orador que chega com o cabelo desarrumado, com os dentes por escovar, mas eu preciso escovar dente? Com certeza. Eu preciso ter uma higiene bucal boa? Com certeza. Sabe por quê? Porque às vezes na hora que Deus te usar, aí você vai falar no ouvido daquela pessoa, o seu hálito vai perto do nariz dela. Se você não tomou banho, se você não tiver ali uma boa asepsia, uma boa higiene, você já vai encontrar barreiras. Então é importante você entender isso. Essas coisas não darão unção à sua vida, mas essas coisas e esses cuidados, esses fatos que eu estou passando para você aqui, com certeza vão colaborar e muito para que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida. E agora, eu quero falar que você deve ter uma atenção para o seu ouvinte, porque como eu disse para você, a oratória ela envolve 2 pessoas, o que prega e o que ouve. Meu amado, meu prezado estudante, cuidado com o que você vai falar. Se você sabe da vida pessoal de alguém, guarde para você, melhor que você não saiba. Quando Jesus Cristo fala assim, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos, Jesus Cristo não está falando somente para aquele que pratica algo errado, não. Jesus Cristo está falando principalmente para aquele que propaga, para aquele que faz um verdadeiro circo dos pecados alheios. Púlpito de igreja não é lugar de mandar recado, púlpito de igreja não é lugar para você doutrinar no sentido ali de exortar ninguém. Quando muito, pelo Espírito Santo de Deus, se você for pastor da igreja, que você traga um sermão exortativo, mas muito bem orientado pelo Espírito Santo de Deus, porque quem está te ouvindo, ele tem conceitos e valores, muitas vezes, diferentes do seu. Quem está te ouvindo, tem uma ideia, muitas vezes, diferente da sua. Então, cuidado com o que você fala. Uma outra coisa muito comum e um erro muito grave é o orador ficar olhando especificamente para uma pessoa. Isso gera constrangimento. Cuidado, meu prezado expositor do Evangelho. Se você estiver olhando para o sexo oposto, você já vai estar em sérios apuros. E se esse sexo oposto tiver um marido do lado, ou se o marido do sexo oposto souber, ele vai querer saber o que está acontecendo. Então você às vezes está olhando muito para uma pessoa, ou muito para um determinado grupo de pessoas, você está constrangendo aqueles que estão te ouvindo. Portanto, o olhar do homileta, ele deve ser um olhar geral, olhando sempre na altura do rosto, porque quem está à frente ali está tendo uma visão ampla e de frente para quem está com você. Então tome cuidado para que você não seja tentado e o seu sermão seja prejudicado. Não se esqueça, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas ainda estamos debaixo de um corpo mortal. Púlpito não é lugar para você cobrar dívida de ninguém. Púlpito não é lugar para você falar das suas fantasias eróticas. E principalmente nos dias atuais. E eu vou falar, apesar de um termo forte, mas verdadeiro. Púlpito não é lugar de palhaçada. As pessoas estão confundindo, às vezes um humor leve, às vezes uma mensagem dinâmica com palhaçada. Cuidado. Deus exige de nós reverência. E está se falando coisas absurdas no púlpito. As pessoas estão batendo palma e estão dando glória a Deus.
O maior interesse de Jesus Cristo, eu vou só deixar uma palavra para o orador. O maior interesse de Jesus Cristo é que a alma seja salva. Jesus Cristo não está preocupado com a sua vida sexual, não. Jesus Cristo não está preocupado com o que você está fazendo, não. Ele te deu um corpo, te deu uma inteligência para você fazer bom uso dela e te colocou princípios para você seguir. Se você está fora desses princípios, que você se acerte com Jesus. Agora, não use o nome de Jesus para temas eróticos, não. Você quer falar de erotismo, você quer falar de relação conjugal? Forme-se em psicologia, estude sexologia, e ali você leva para um determinado ambiente propício e fale daquele tema. Igreja é lugar santo. Ainda que dentro dela tenha 1 milhão de pecadores, todos sejam pecadores. Mas o culto, a adoração e a reverência que nós estamos tendo é o santo dos santos. Então cuidado, porque hoje nós estamos vendo um monte de engraçadinhos nos púlpitos, falando coisas que as pessoas estão morrendo de rir, falando um monte de heresia. E as pessoas acham bonito, porque infelizmente uma outra coisa que está acontecendo, não importa o que se fale, o importa é o que está falando. Então, é importante você, mulher, ter esses cuidados. Cuidado com quem está te ouvindo. Cuidado para você não apontar pessoas. E principalmente, vamos falar agora um pouquinho da doutrina pentecostal. Meu amado, se Deus te orientou a falar para alguém, a profetizar para alguém, faça sem medo algum. Mas eu quero te fazer um alerta. Tenha plena certeza de que foi Deus quem fez isso. Pare de colocar a culpa em Deus nas suas irresponsabilidades ou na sua falta de conteúdo do seu sermão. Não sabe o que vai pregar, aí começa aquele festival, aquela fábrica de Pentecostes. Não faça isso. Deus age, Deus opera o milagre, Deus faz o milagre, Deus cura, Deus santifica, Deus, quem faz tudo isso é Deus. E Deus não precisa nem de mim, nem da minha pessoa e nem da sua para fazer essas coisas. Ele é Deus. A nossa responsabilidade, o nosso compromisso tem de ser expor um bom conteúdo. E para finalizar esse momento, existem vários métodos. Todos esses métodos estão descritos na nossa literatura. Método sermão expositivo, sermão analógico, sermão dedutivo, né? Sermão indutivo, então vai. Para você que está começando agora, para você que nunca pregou, eu te oriento a você usar o sermão expositivo. E alguns comentários eu preciso fazer acerca do sermão. Meu irmão, se você vai pregar e é convidado para pregar em alguma igreja, entenda o seguinte: todo pai é ciumento. Então, se você vai bater no filho lá da igreja do pastor, você tem que entender que aquele pastor vai sentir ciúme. Isso é natural. Então, se você vai levar uma palavra de exortação, converse com o pastor primeiro e fale: pastor, eu posso falar isso? O senhor me permite? E isso, se realmente for imperioso, se for o Espírito Santo que mandou falar, exponha para o pastor. Ninguém gosta de ver seu filho apanhar. Quem tem que dar o cajado é o dono do cajado, é a quem foi entregue o cajado. A sua função como expositor do evangelho, se você não é o pastor da igreja, se você é um evangelista, se você foi convidado, é tratar a igreja, salvar aquelas vidas ou resgatar aquelas vidas para Jesus Cristo. Deixe que o tratamento, deixe que o serviço da hospedaria, o anjo da igreja, o pastor da igreja faça. Então procure desenvolver esse método para a sua vida, procure desenvolver de início esses valores, que o seu ministério será profícuo. Então nós temos vários métodos de sermão, né? Expositivo, dedutivo, indutivo, e nunca se esqueça, os métodos são recursos, os métodos são princípios a ser seguido, mas o que vai delinear o seu sucesso como um orador será a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus e a sua devoção à leitura bíblica. Não há que se falar em oratória sem conhecimento bíblico. Para finalizar, nós somos um país do futebol, né? Um jogador que não faz atividade física, um jogador que não joga bola. Ele quer só ir no domingo lá no estádio e botar a camisa do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, ou seja, de um time de ponta e jogar. Isso é possível? Eu respondo para você, não. De igual forma é o sermão. Deus vai usar aquele que se preparou, Deus vai usar aquele que se capacitou, Deus vai usar aquele que se colocou à disposição dele. E aí um recado final agora para terminar nossa aula. Quando você estiver recebendo tapinhas nas costas, quando alguém chegar para você e falar assim: que sermão maravilhoso, tenha na sua mente a mente de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Existem 3 formas do diabo de roubar o homem: dinheiro,
sexo e poder. Contra essas três coisas, somente o sangue de Jesus para nos purificar, nos perdoar e nos guardar. Tenha cuidado, orador, tenha cuidado. Um barquinho pequenininho, quando afunda, ele causa uma pequena tragédia. Um transatlântico, quando afunda, muita gente morre com ele. Então pensa nisso, avalie nisso, e que Deus esteja abençoando a sua vida, e que nós tenhamos aqui oradores compromissados com o Evangelho, com as boas novas de Jesus. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.